Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao MBCVcast. Nós estamos falando do Rio Grande do Sul. Sim, Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo. E todas as quintas-feiras à noite nós trazemos aos nossos seguidores, nossa audiência, um conteúdo que seja importante, que possa acrescentar na vida das pessoas. Estamos em pleno dezembro, daqui um pouquinho nós estamos vivendo o nosso Natal. E normalmente Natal é um tempo onde as famílias se encontram, onde as pessoas se conversam, onde as mulheres fazem aquelas ceias maravilhosas. Então, para que a gente possa falar um pouquinho sobre mulher, o papel da mulher dentro da sociedade, hoje nós trouxemos Daiana Feijó Rittenbusch. Seja bem-vinda. Ela é técnica de curtimento, engenheira industrial e mestre em material e processos industriais. Quer dizer, uma pessoa empreendedora que está aí no mercado, fazendo seu trabalho, desenvolvendo a sua vida e sendo também uma esposa. Seja bem-vinda. Obrigada, pastora. Obrigada pelo convite, né, e a oportunidade aí de estar expondo um pouco, né, sobre nós, sobre a nossa vida e trazendo também, espero que um papel de incentivo para as mulheres, né? É porque nem tudo são flores, nem né, Dai? Tudo são flores. Apesar de ter vindo Florida, nem tudo são flores. Na verdade, gente, o papel da mulher dentro do século XXI é muito múltiplo. A mulher precisa se desdobrar e ela assumiu algumas responsabilidades que até século passado aí, talvez 1950, 60, a mulher começou realmente a fazer uma mudança na sua vida a partir de 70, né? Então, até então, a mulher ainda tinha um papel muito definido, as famílias tinham seus papéis muito definidos, né? Então, eu até pesquisava antes, estava olhando, né, o último censo que foi, agora a gente está num período de censo, né? Mas o último censo, que foi em 2010, se eu não estou equivocada, constatou que a família brasileira ela teve uma grande diminuição, né? Ela diminuiu, então quer dizer, as mulheres, claro, antigamente elas tinham tempo para estar em casa, cuidar dos filhos, educação, etc. Hoje não mais, hoje a vida é muito corrida, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos, ela normalmente é uma empreendedora, ou mesmo que seja uma pessoa que trabalhe numa empresa corporativa, ela tem suas responsabilidades, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, bem especificamente, sobre essa questão do papel da esposa. Vamos lá, Daya. As mulheres mudaram, como mudaram? Foi para melhor, foi para pior? Para ela, ficou melhor ou ficou pior? Bem, a gente veio de várias ondas feministas, né? Que isso vem desde séculos passados, né? No início com bons olhos, né, buscar igualdade, direitos, acho que muito mais direitos, né, e igualdades. Mas algumas coisas foram se deturpando pelo caminho, como muitas outras nessa vida, né, acontece, né, os princípios bíblicos principalmente. Mas nessas ondas feministas, né, a mulher obteve esses direitos, né, hoje nós temos uma certa igualdade, né, não em tudo, mas temos igualdade. O trabalho não veio tanto dessas ondas, né? O trabalho veio mais na necessidade, quando os homens estavam na guerra, as mulheres precisaram, então, desempenhar esse trabalho e, com certeza, elas evoluíram muito nessa parte de trabalho, de estudo, né? Hoje nós vemos mulheres empreendedoras, mulheres com negócios tanto quanto homens, né? Então, a mulher se desenvolveu nessa parte. Mas eu acredito, assim, vendo a sociedade de hoje, eu sou uma profissional, eu tenho vários negócios, eu sou sócia do meu marido também, né? Então a gente tem várias sociedades, não só o casamento, né? Então a gente começa a ver que a grande questão que eu enxergo hoje da mulher é onde está o coração dela, né? Porque apesar de nós termos essa vida, nós estudamos, nós precisamos disso, né? Todos temos sonhos, né? Homens ou mulheres, todos temos sonhos, queremos nos realizar profissionalmente em várias áreas da nossa vida, né? Eu fiz todas as minhas etapas, tenho as minhas formações, ainda tenho ambições de outras, mas a gente tem que sempre lembrar onde está o nosso coração e qual foi o propósito de Deus para a família e para a mulher, né? Eu acho que esse é o principal ponto, né? O nosso coração ele tem que estar muito focado naquilo que a gente quer e principalmente o que é importante, né? Porque nós mulheres, nós somos responsáveis pela formação das próximas gerações. Sim. Somos nós que geramos
E querendo ou não, somos nós que criamos. Os pais têm um papel. Mas quem é a primeira pessoa que a criança conhece é a mulher. Quem são os primeiros sentimentos que uma criança tem é a mulher. Ou mesmo não sendo mãe, avós, tias, né? A mulher tem uma influência muito grande nas próximas gerações. E nós acabamos indo, às vezes, muito para o profissional, para o intelectual, e a gente esquece que a gente é peça importante do desenvolvimento do mundo nos próximos anos, né? Então, eu acho que o mais importante é a gente saber onde está o nosso coração e a posição que o homem e a mulher têm dentro de uma família, né? As famílias estão diminuindo e estão perdendo essas posições, né? Às vezes a gente vê mulheres reclamando dos homens, que os homens são omissos, que os homens, né, não estão tomando as rédeas, enfim, né? Que mulheres às vezes querem que os homens... Mas às vezes nós não damos espaço, né? Deus nos deu papéis e a gente está querendo assumir todos, né? Mulher gosta, né, de assumir, de ter, né? A gente gosta de dominar, né? Mas às vezes a gente assume todos e se sente sobrecarregada porque nós não damos espaço para o homem ter o papel dele, né? E daí quando vamos falar biblicamente, mas fala que nós somos ajudadora, auxiliadora, nós somos menor, porque traz, né, essa ideia de tu não é o protagonista, né? Tu não é aquele em primeiro plano, né? A mulher é aquela... A gente traz um papel de coitadinha, às vezes. Eu acho que essa seria a palavra, né? Que as pessoas veem biblicamente. Mas se a gente for estudar a fundo, né? A palavra que traz é ajudadora, auxiliadora, é a palavra Ézer, do hebraico, que é o que Deus coloca para si mesmo. Deus se coloca no Antigo Testamento como Ézer, que era quando ele ajudava o povo, na necessidade do povo. Ou seja, ele trouxe para o homem, quando ele viu que não estava bom, alguém que pudesse ajudá-lo, auxiliá-lo de uma forma tão especial quanto Deus fez com o povo, né? Então eu vejo que Deus trouxe algo para o homem que não era bom para se tornar muito bom. Então não é algo menor, não é algo, né, maior, mas é igualdade, né? Que os dois se completam, isso que Deus queria e que nós precisamos enxergar isso, né? Acho que esse é o papel fundamental da mulher, saber o seu papel, enxergar o seu papel dentro da família. É importante trabalhar. Hoje nós dificilmente teremos uma mulher que não consiga alcançar tudo isso, né? A mulher proverbiana, né? A gente fala assim, mas a Bíblia, né? A mulher proverbiana, o que ela fazia? Até fala cinge os ombros, né? Os braços fortes, acho que até a academia ela fazia, né? Então não tem desculpa, né? Então Deus mostra também que a mulher tem esses diversos papéis, mas ela é responsável pelo seu lar. O homem tem todas as suas responsabilidades, mas a mulher, ela é responsável pelo seu lar. E principalmente pelas gerações. Acho que isso é um papel que, né, de maior importância no mundo, né? Quando Deus criou a mulher, o versículo anterior, né, a criação, diz que Deus observou o homem e viu que não era bom que ele estivesse só, né? Que era bom ter uma parceria, era bom ter alguém que pudesse ajudá-lo, né? Enfim. Dentro desses papéis que a Dayana está falando que a gente... ela é pastora, esqueci de falar. Além de ser uma profissional, também ela é pastora aqui dentro do MBCV, trabalhando juntamente com a liderança do Ministério da Família. Então, dentro desses papéis que tu fala, né? Porque nós temos que pensar na nossa audiência, por exemplo, nós temos na nossa audiência múltiplas pessoas também, pessoas de todos os níveis, de todas as religiões, né? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Antes de eu concluir essa pergunta, eu vou fazer outra pergunta. Qual é a diferença, tá, da mulher que tem todos esses princípios cristãos desenvolvidos ou em desenvolvimento dentro de si e daquela que não teve essa oportunidade? Precisa buscar, né? Precisa buscar, porque, primeiro, princípios são imutáveis, né? Aquilo que a gente sabe que é princípio, a gente não tem como mudar. E família, para nós, é um princípio imutável, homem, mulher, filhos, né? Cada um com seu papel. A gente até no Ministério da Família nós estamos trabalhando as responsabilidades, né? Depois tu fala sobre isso. Não, eu até vou complementar então com isso, né? A gente começou então com a responsabilidade individual, que eu acho que isso é para a sociedade, é para todos, né? Sim. Quando a gente enxerga a nossa responsabilidade individual e a gente trata o indivíduo com as suas necessidades e faz com que ele se entenda, a gente faz com que o coletivo se torne melhor, né? Quando a gente sabe o que eu quero, o que eu preciso fazer para te ajudar, o que eu preciso fazer para estar num contexto, né? Eu consigo melhorar
o coletivo. Então, melhorando o indivíduo, a gente melhora o coletivo. Depois nós vamos para a responsabilidade familiar. Quais são as responsabilidades de cada um dentro do lar? Da mulher, do marido, dos filhos, né? Todos têm que ter uma responsabilidade, querendo ou não. A gente vive em locais que existem hierarquias, a gente vive na empresa uma hierarquia, a gente vive no trabalho uma hierarquia, a gente vive na igreja uma hierarquia, né? Porque senão as coisas se tornam bagunçadas. Precisa ter essas visões, essa ordem, né? Os lugares precisam disso e na casa também. Se cada um fizer o que quiser, né? Até o cachorrinho manda. Exatamente, até o cachorro manda. Então, cada um, né? A criança é importante ter um cachorrinho para ela também exercer, né? Esse papel de liderança dentro da casa, né? Lá em casa a gente tem 2, né? Que são da Letícia. Então, ela é a responsável, né? Porque eu sou, então, esposa do Ricardo, né? E mãe da Letícia hoje. Então, cada um tem que exercer esse papel dentro da casa. E, por fim, a gente tem, então, a responsabilidade social, né? Então, a responsabilidade social não engloba só ajudar ao pobre, ajudar ao necessitado, mas sim tu se colocar no papel de que você é uma pessoa que está auxiliando a outros, né? Famílias, né? Hoje nós trabalhamos ali junto do Ministério das Famílias. Então, o que eu posso fazer para estar, né? Essa pessoa que precisa ajudar a reforçar, a reformar a família, reorganizar a sua estrutura. Então, a gente tem que ver dentro das nossas capacidades aquilo que nós podemos fazer para o próximo, né? Porque se alguém plantou uma semente em nós, a gente tem que fazer com que ela germine, com que ela cresça, né? E que a gente possa, então... O apóstolo até usou na reunião que a gente teve essa semana uma palavra perfilar, né? Que a gente então possa ser essa semente, se eu entendi bem, né? Uma semente que ela não só gera ramos, mas ela gera novos troncos, né? Então que sejam sementes que formem outras pessoas fortes para continuar esse crescimento, né? Então a gente tem que buscar o conhecimento próprio, mas também disseminá-lo, né? E assim a gente vai conseguir transformar outras famílias através da nossa. Ser uma referência, ser um exemplo, o exercício de valores. Então, quando a pessoa ela não teve oportunidade, né? Porque às vezes a gente começa a falar de uma forma como se as pessoas fossem culpadas. Ela não teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus Cristo, ela não teve uma oportunidade de conhecer os princípios do reino de Deus, ela não teve oportunidade ainda, né, de ler a palavra de Deus com entendimento, e ela vai fazendo assim, meio à la louca, né? Uma das coisas que eu tenho visto, principalmente nas redes sociais, alguns termos que têm sido muito usados assim para falar sobre mulheres, né? A questão de você ser uma mulher tóxica, por exemplo, né, de ser uma mulher tóxica, narcisista, psicopata, são termos que estão sendo utilizados agora. Eu acho engraçado, né, para dizer quando a mulher é muito dependente, ela é uma psicopata, ou ela é uma manipuladora porque ela é muito dependente. Mas é que, na verdade, nos tempos outrora, aí, de 50, 40, havia uma total dependência masculina, porque o sistema familiar era patriarcal, era o homem que conduzia, mandava, provia. Sim. E hoje não mais, né? Mas o que eu percebo muitas vezes assim é que as questões midiáticas digitais, elas querem trazer um estereótipo de uma mulher que seja totalmente dependente. Ela viva a vida dela com seus sonhos, seus projetos, e o homem viva a vida dele e se encontrem eventualmente para uma conversa e fazer amor e ponto. Isso é hoje o papel da mulher, a mulher moderna, né? Essa mulher do século XXI não se pressupõe que ela vai ter algum tipo de dependência. Ela tem, para ser uma pessoa, como é que eu vou dizer assim, irresistível, né? Para ser uma mulher que os homens queiram estar, ela precisa ser totalmente independente, ou seja, não ter nenhum tipo de dependência dele, né? Enquanto que a Bíblia, ela é bem diferente, ela promove, né, essa união, essa koinonia, essa codependência positiva e não nociva. Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente falar, porque às vezes, principalmente as mulheres, ficam ouvindo essas coisas da mídia social, como não entendem, como não tiveram acesso a princípios e valores cristãos. Ah, não, então tá.
Então eu tenho que ver a minha vida independente da pessoa com a qual eu estou junto, né? E isso deixa as pessoas muito solitárias dentro da mesma casa. Com certeza. Apesar de, enfim, cada um ter a sua personalidade, mas homens em sua essência precisam ser respeitados e mulheres amadas, né? E se tu não cria esse vínculo, não existe respeito, não existe amor, né? Então é complicado se tu viver essa total independência, tu ter algum vínculo, né? Só sexo não cria vínculo com ninguém, né? Que se criasse vínculo, as pessoas não estariam hoje como estão. No divórcio, né? Exatamente. Na nossa história, o maior tempo de divórcio tem sido esse. Isso. Então, a gente precisa, dentro de um relacionamento, ter intimidade, não só do sexo, mas intimidade de se conhecer, né? Eu tô casada, vou fazer 17 anos agora em janeiro de casada e 20 anos de namoro, noivado, né? Então a gente já se conhece muito bem, a gente sabe os momentos de cada um, né? A gente conhece as personalidades, porque personalidades totalmente diferentes, a senhora nos conhece, né? Então são personalidades totalmente diferentes, então a gente sabe o momento de cada um, o momento que um tá mais fraco. Se não tiver esse vínculo, não tem como ajudar, porque tu não vai sentir a outra pessoa. Então, dentro dos filhos também, né, a gente tem esse vínculo, os nossos filhos, a gente sabe o momento, só no olhar a gente sabe o que eles estão sentindo, a dor, tudo, né? E se a gente não cria esse vínculo entre marido e esposa, a gente não consegue ter a alegria do lar. Porque para ter uma pessoa só para ver de vez em quando, não precisa casar, então, né? Então, para que ter vínculo? Cada um vive na sua casa, e de vez em quando se encontra, e isso pronto, vai trazer sem responsabilidade, sem compromisso. E isso vai trazer a felicidade, né? Acho que é um balanço que cada um tem que fazer. Aonde, né? Porque as pessoas, esses dias até a gente estava discutindo isso entre alguns casais, né? Ah, mas eu quero ser feliz. E o casamento não é, infelizmente, não é ser feliz, né? E não é ser feliz o tempo todo, mas está buscando a felicidade do outro. Se os dois buscarem a felicidade um do outro, os dois vão ser felizes, né? Porque são aquela questão dos copos, né? São 2 copos cheios que vão, e esses copos cheios é a vida toda, né? São 20 anos já de relacionamento, mas sempre tem uma coisinha que um lado tem que ceder, que o outro tem que ceder, e isso nos faz mais fortes, né? Eu até brinco com o Ricardo, que a gente tá 17 anos junto, mas a pandemia foi onde a gente viveu 24 horas juntos, né? Sim. Porque nós dois sempre tivemos uma vida muito intensa de viagens, o Ricardo viajando muito para um lado, eu viajando muito para o outro, né? E a pandemia, quando eu resolvi, então, acalmar a minha vida, eu falei, não, então eu vou dar uma reduzida nas viagens, eu tô com uma criança pequena, então o mundo também resolveu parar comigo, né? E daí eu brinco com ele. Então, assim, muitas pessoas falaram que esse momento foi ruim para nós, não, foi bom. Porque a gente teve um vínculo maior ainda. Hoje, então, nos negócios, na vida pessoal, a gente tem um vínculo muito mais forte, porque a gente teve esse tempo de estar junto, de fazer tudo junto, né? Um momento que a gente teve especial. Apesar de tudo, de todas as partes ruins da pandemia, né? Mas para nós, o estar em família o tempo todo foi muito bom. Aí a pessoa pode até fazer você que é nosso seguidor, você que está na nossa audiência, né? Inclusive, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá um like para a gente poder, né, manter o canal vivo e ativo. Mas aí você pode fazer um parâmetro. Se a pandemia ela foi um momento bom, sua família é saudável. Agora, para quem que não foi bom? Para todas as famílias disfuncionais, tóxicas, porque possivelmente foi briga, desconforto, e até aquela coisa de a mulher descobrir, bom, eu não queria estar aqui, né? Não queria essa família aqui. Não, as pessoas também acham assim, foi 1000 maravilhas. Não, teve momentos, imagina, os dois que sempre tiveram uma vida super ativa, ficaram trancados em casa, teve momentos tensos, mas enfim, a gente soube lidar com isso, né? Não vivemos um mar de rosas todos os dias, né? Não saem corações da nossa casa, né? Tem diversidades, existem momentos, né, de colocar as coisas em ordem, mas enfim, a gente tem que entender que o momento de proximidade foi bom, né? Foi bom pra gente ajustar muitas coisas, pra gente se conhecer talvez mais, né? Apesar do tempo juntos, mas foi muito interessante. Eu tenho também uma outra questão, né, que eu acho que vale nesse momento a gente falar. Às vezes a gente, como pastores também, a gente atende muitas pessoas, né? E uma das grandes questões, assim, vamos dizer que seja um pouco mais comum, né? Que a gente ouve dos homens principalmente, é que quando chega o bebê, parece que ele não tem mais nenhum tipo de importância, ele perde, parece, a validação
a posição dentro do casamento, né? E a gente tem relatos assim, ó, de muitos divórcios, por conta da chegada de um bebê que deveria ser a realização dos dois. Muitas vezes programado pelos dois. Claro, porque casamento é uma união de propósitos. E para se ter uma próxima geração, para se trabalhar essa próxima geração, precisa ter filhos, né? Precisa ter a descendência. Precisa ter a geração. Precisa ter a geração. Só que em muitos casamentos a geração tem sido um empecilho, ou o homem perdeu o sentido, enfim. O que tu tem a dizer para as mulheres sobre essa questão? Não me entendam mal, né? Que eu tô só falando que as mulheres estão erradas, porque hoje o nosso foco são elas, né? Mas a culpa muitas das vezes é nossa, né? Porque o homem sai de casa, né? O filhinho da mamãe, né? Cuidadinho pela mamãe, tudo pela mamãe, e vai para um relacionamento, casa com uma mulher, que era para ser a sua mulher. E muitas vezes as mulheres se tornam a mamãe. E continuam sendo a mamãe. Só que no momento que entra um filho nessa relação, ela realmente é a mãe de alguém que é dependente dela. E é totalmente dependente, né? Eu brinco assim que os 10 primeiros dias de um bebê, se eu pudesse, eu botava de volta na barriga. Era tão mais simples, era tão mais fácil, né? Porque tu nunca soube como lidar com aquilo. Chega um ser que é todo teu, tu tem todas as tuas questões e mais aquele ser pra cuidar é difícil. Principalmente o primeiro, né? O segundo já vai. Esse eu ainda não tenho experiência. Entra no ritmo. Depois só vai, né? Mas enfim. E se não estiver bem ajustado esse relacionamento, com certeza vão ter atritos, né? Porque, primeiro, a mulher precisa muito do auxílio do homem. Precisa muito que ele esteja dando esse suporte nesse momento. É um momento que ela tá vulnerável, né? Ela precisa desse suporte. Muitas vezes, como o homem até então era tratado ainda como filho, ele quer continuar o trato. Ele é o filho mais velho que recebeu um irmão e tá com ciúmes. E é o momento que a mulher também tá vulnerável. Então, acho que a gente tem que trabalhar muito antes, né? Sim. De cada um entender o seu papel no relacionamento e que não tá chegando um rival, mas tá chegando alguém que também pertence a ele. Porque quem apresenta o pai ao filho é a mulher, né? Então, ele tem que se deixar ser apresentado como pai, né? Porque muitas vezes os relacionamentos continuam, mas o pai e os filhos continuam brigando ali como irmãos, né? Na atenção da mãe. Sim. Né? Então, a mulher tem que entender o papel de cada um e também entender que ela tem um marido, né? Nesse caso, Daia, só pra gente deixar claro, né, pra audiência, mesmo aqueles que não são de igreja mesmo, prioritariamente, o homem, ele deve ser colocado no seu lugar. Não é o filho primeiro, é o homem primeiro. Mas ele tem, e esse momento ele tem que entender que é um momento que, né, precisa ajustar tudo, é um momento de ajuste, né? Eu creio que os primeiros 6 meses é um pouco mais complicado, depois a criança começa já a ter mais um pouquinho de autonomia, né? Mas isso aí a gente não aprende, não tem manual, não tem nada disso. Então, os casais de primeira viagem se complicam, né? E daí, mas como é que a gente faz? Porque tu tá falando que a responsabilidade é toda da mulher, toda mulher tem que fazer, e quem ajuda ela, né? Porque daí a mulher também às vezes, tô perdida aqui, não tenho quem me auxilie, não tenho quem me diga o que fazer, né? E é bíblico, né? O que a Bíblia diz? Que as mulheres mais velhas devem instruir as mais novas, as mulheres têm que ser suportes uma das outras, né? Como a senhora falou que as redes sociais têm trazido a mulher tóxica, porque às vezes as mulheres estão se tornando rivais, elas olham umas para as outras, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor que você, eu quero ter mais que você, eu quero isso. Não olham, às vezes, que legal que ela chegou lá, como é que eu faço para me aproximar pra gente, né, chegar juntas, ou enfim, ela me ensinar. E é isso que as mulheres têm que ser, suporte uma das outras, porque só mulher entende mulher. É isso, né? Aí, é verdade. O homem não vai entender, infelizmente, que é uma maternidade, de ter um filho, de tu passar ali os 9 meses com aquela barrigão, né, o momento que tu tem a barriga que tu mais ama, né? Então, e chegar depois ter essa criança, né? E essa criança totalmente dependente, né? Porque eu brinco assim, o Ricardo é um paizão, assim, né? Ele brinca, ele rola, eu não sou tão divertida, ele é mais divertido. Então, assim, nossa, é fácil. Só que se machucou, é a mãe. Se
é a mãe, né? Se chorou, se doeu, se tá sentimental, é a mãe. Sim. Então a mãe tem um papel importante na vida dessa criança, né? Que o homem entende, mas não compreende, talvez, né? Então a gente precisa, mulheres, ser suporte de mulheres, né? Porque esse momento, assim, quando a gente passa... Não, o manual não veio, a criança veio, cada criança tem um jeito diferente, tem criança que chora a noite toda e não te deixa dormir, tem criança que é tranquila, então é importante essa rede de apoio de mulheres, né? A gente fala muito de rede de apoio quando se tem um filho, mas a rede de apoio de mulheres em tudo, né? Nos negócios, na família, de como ser mulher, nas dores, né? Então, mulheres precisam ajudar mulheres. Ah, legal isso. Eu acho que bacana falar essa palavra, rede de apoio. Quem é a rede de apoio de uma mulher que ganha um bebê recentemente? É a mãe ou é a sogra, às vezes uma irmã que é mais próxima. Pessoas que possam, pelo menos naqueles primeiros momentos, ajudar a família, principalmente quando é o primeiro bebê. Né? Então, olha aí, ó, terminou nosso tempo, mas eu quero pedir para a Dayana, né? A gente já tá tão íntimo, a Dayana, a pastora Dayana, antes de nós encerrarmos o nosso episódio, agradecer a tua presença e deixar uma palavra, assim, ó, se você pudesse, se você tivesse na sua frente uma jovem esposa que não sabe nada de casamento e ela tá confusa, até achando que errou na escolha dela, né? Então, qual é a palavra que você poderia dar para ela perseverar nesse projeto de Deus que é a família, né? Eu acho que a gente sempre busca na Bíblia, né? Que é onde é a fonte de toda a sabedoria, né? Primeiro, a mulher sábia, ela edifica, ela constrói, ela faz com que as coisas se tornem melhores, né? Então, no momento que tu coloca isso como alvo, que tu vai tornar as coisas melhores, as coisas começam a se tornar melhores, né? E em Provérbios, ele finaliza falando que a gente precisa buscar a sabedoria onde? É em Deus, né? Porque a graça, a beleza, a formosura, tudo se vai, mas a sabedoria em Deus, ela permanece. Então, quando a gente busca em Deus, o caminho a ser seguido, né? Mas, Dayana, como eu vou buscar em Deus? Onde Deus vai me falar? Deus vai te falar. Tu vai entender, Deus vai te mostrar, Deus vai te trazer pessoas, né? Então, quando tu se ajusta com Deus, as coisas vão, as coisas fluem, né? Então, que a gente possa entender que a mulher sábia edifica, né? Guarde essa palavra de edificar, construir, crescer, fazer com que as coisas andem bem, né? Eu acho que esse é o melhor papel da mulher. A edificação não só de permanecer bem, mas construir esse estar bem. E também estar com Deus, né? Quando Deus está no caminho, o resto tudo vai se ajustando, tanto profissional quanto em casa. Deus tem que ser a base, o centro. Quando Deus está ali, né, na edificação como base, o prédio daí vai se tornar altíssimo. É, legal, isso aí, gente. Então, espero que você tenha gostado desse papo, você que é esposa, jovem esposa, ou você que já é esposa há muito tempo e já está querendo deixar de ser esposa, né? Não desista. Lute pela sua família, lute pelo seu casamento. Provérbios 14:1, que é isso que a pastora Daiane está citando, né? A mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói, né? Talvez será que você não está com a sua própria mão destruindo porque não tem mais esperança? Busque as qualidades que fizeram com que você um dia se casasse, né? Estivesse com a pessoa que você está. Porque, obviamente, com o tempo as coisas vão se desgastando. Por isso, a mulher tem seu papel específico e um deles é nutrir e embelezar. Você já embeleza o teu lar? Você coloca uma florzinha aqui, uma florzinha ali, você compra uma roupa de cama nova. Como é que é? Você tem usado a tua criatividade para fazer com que as coisas sejam diferentes? É você que já é esposa há mais tempo, né? E que o seu casamento não entre para a estatística, né, de divórcio. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Amém. Isso aí. Deus abençoe. Obrigado. Tchau, obrigada.